Ora a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações de volta ao canal Arturismo, mais um update diário depois de um fim de semana em que não estivemos por aqui porque nada de especial aconteceu, as notícias foram sempre as mesmas más notícias, com, claro, companhias aéreas a anunciarem menos voos, etc, cada vez mais fronteiras fechadas um pouco por todo o lado. Muito bem, de volta então nesta segunda-feira 23 de março, aos updates diários, coronavírus e o impacto no turismo, claro, não só em Portugal, mas a nível global. Começar hoje, curiosamente, por notícias mais animadoras, não é só más notícias, então vamos começar por dizer que a Virgin, famosa empresa do empresário britânico Richard Branson, anunciou que o império da Virgin vai investir 250 milhões de dólares nas próximas semanas e meses para salvar postos de trabalho da indústria hoteleira na sequência desta desgraça que está a acontecer. Bom, parabéns ao Richard Branson, que está a acreditar no futuro. Outra notícia que é animadora: os turistas chineses, numa sondagem feita na China, estão de facto a acreditar que as coisas vão melhorar e estão dispostos a viajar. Ou seja, muitos deles para o final do verão, outubro, esperam que o ritmo de turismo volte ao normal. Muito bem, quer dizer que, apesar de tantas desgraças desta epidemia, a psicologia do viajante é a mesma, a vontade de fazer turismo continua lá. Uma situação também a propósito da China e que já se refere a esta situação também, aliás, uma empresa que fornece dados sobre as viagens no mundo, a Adara, já notou na China, voos no interior da China e para a China, uma recuperação das buscas por voos e até de reservas de voos. Ora, isto significa o quê? Significa que de facto as coisas estão a melhorar lá e vai sendo aos poucos, mas vai acontecendo. No fundo, é o que poderá acontecer também no futuro na Europa e posteriormente nas Américas, se tudo correr por igual. Mas claro, estas são notícias animadoras. As piores notícias continuam a acontecer. Por exemplo, qualquer coisa como esta notícia até é muito interessante. Trabalhadores dispensados dos grupos Hilton e dos grupos Marriott são cerca de 50 mil postos de trabalho que poderão ir para jobs relacionados com a área da saúde que estão a abrir em todos os Estados Unidos. Isto é interessante e nunca se pensou que poderia haver assim. A Índia suspende todos os voos domésticos a partir de quarta-feira. Já tinha suspenso também os voos internacionais. Então é isto em todo o lado. Não há hipótese. O Nepal encerra as fronteiras com a Índia e com a China também. Enfim, tudo muito mal. Uma informação aqui, muito importante aqui do vosso canal Arturismo, é relacionada com a Expedia. O grupo Expedia vai promover o reembolso aos cancelamentos, inclusive das tarifas não reembolsáveis. Eles contactaram os hoteleiros no sentido dessa situação. Até dia 19, sexta-feira, os hoteleiros podiam aceitar que as tarifas não reembolsáveis fossem reembolsadas. A Expedia diz que é a situação mais correta de se fazer atendendo à situação que estamos a viver, e quem não quisesse entrar nesse programa podia sair até dia 19. Mas a Expedia obriga a que as suas reservas, uma vez não reembolsadas, sejam convertidas num voucher para uma utilização posterior. Então, os hoteleiros que não queiram perder o dinheiro que teriam que dar no reembolso, terão que, de facto, amargar com o voucher e o turista mais tarde poderá viajar.
é uma situação obrigatória, mas a diferença é que a Expedia, ao menos, falou. O grupo Booking.com tinha feito a mesma política, mas não consultou os hoteleiros. Foi por sua própria vontade e acabou. E isso irritou muitos dos ditos hoteleiros, um pouco por todo o mundo, e poderá vir a ter consequências naquele relacionamento, quer dizer. Estas agências de viagem online gostam muito de chamar às unidades hoteleiras parceiros. Bom, normalmente costuma-se falar com um parceiro. Vamos esperar para ver o que é que dá. Esta notícia era importante no sentido em que impacta também os dinheiros. E isto também significa que daqui a pouco os hotéis estão a zero. Mesmo em Portugal, cada vez mais são as unidades hoteleiras que estão a encerrar portas até ver, algumas por uma semana ou duas. Muitas delas vão esperar para ver quando reabrem. Em Espanha já se sabe que estava tudo fechado. De resto, todas as notícias são neste sentido. Há também uma do jornal The Independent, Inglaterra. Os pacotes turísticos, as regras dos pacotes turísticos que eram aplicadas em Inglaterra vão ser suspensas. Porquê? Porque essas regras não estavam preparadas para uma implosão deste género. Então, estamos a falar de qualquer coisa como 2 milhões de pacotes turísticos que deviam acontecer, a partida, não é? E depois a estadia e o retorno, mas a partida entre 17 de março passado e o próximo 16 de abril. Nesta altura, acontece o seguinte: com a atual lei estamos a falar de 1.000 milhões de libras que deviam ser devolvidas pelas agências de viagem aos consumidores. Pois bem, as agências de viagens pressionaram para que essas regras fossem devolvidas. E agora vamos perguntar, quem é que vai perder? Vai ser o consumidor ou a agência de viagem? Então isto em Inglaterra vai ser muito polémico e nós por aqui vamos desconfiando que não vai ser só a Inglaterra. Isto vai ser polémico naqueles países que mais originam ainda grandes pacotes turísticos. E a Alemanha é um deles e por aí fora. Bem, esta também é interessante. Os condutores da Uber, segundo o Presidente do Conselho de Administração da Uber, quer que os condutores da Uber, um pouco por todo o mundo, sejam incluídos nos pacotes de estímulo para serem salvaguardados. Muito bem, estas eram as últimas informações relevantes. Por hoje fica desde já, e a propósito da notícia animadora que demos inicialmente, uma situação que pode ser já relacionada com o day after. E quando isto passar? Muito bem, vou então aqui referir-me a algo que escrevi noutro fórum, que nada tem a ver com turismo, a propósito da recuperação económica. Muito bem, vamos acreditar que teremos um pico de casos de coronavírus em Portugal, segundo o Ministério da Saúde, em meados de abril. O que significaria uma ligeira melhoria a partir do fim de abril e talvez uma normalização já em maio, no limite até 15 de maio. Ora bem, com isto o mercado interno poderia normalizar, as relógios poderiam reabrir, enfim, os próprios hotéis, até talvez futebol à porta fechada, etc, etc, etc. Muito bem, mas vamos imaginar que isto sucede num cenário em que a Espanha, a França, a Itália, só para dar estes exemplos que estão a ser muito críticos, infelizmente, continuam com muitos casos e então as fronteiras têm que continuar fechadas e também o espaço aéreo. Ora bem, claro que isso teria que acontecer, Portugal teria que continuar a ter problemas, senão voltaríamos à estaca zero, quer dizer, estávamos a caminho de uma normalização e depois voltávamos à estaca zero, começava tudo de novo, não podia ser, a economia não poderia recuperar. O cenário que seria aconselhável, na minha humilde opinião, e que seria mais provável, era a progressiva liberalização de voos, viagens aéreas, peer-to-peer, ou seja, ponto a ponto, sem escalas, portanto, entre Portugal e outros países que estivessem na mesma situação.
normalmente isto poderia dar para alguns países, vamos imaginar, isto só é exemplo, Suécia, talvez uma Rússia, uma Dinamarca, quem sabe, um ou outro país, um pouco por todo o mundo, que poderia vir para cá. Isto significa o quê? Que o turismo iria recuperar? Não, mas era o início de recuperação, ainda que fosse um início um pouco modesto, mas poderia ser um início. Isto talvez lá para finais de maio, em diante, início de junho. Isso, juntamente com o turismo interno, poderia ser o pontapé de saída para uma nova temporada de turismo. Claro que, faltando o inglês, o francês, o alemão e por aí fora, as coisas não são como costumavam ser. Mas, no entanto, como eu repito, por algum lado teria de se começar. E, entretanto, num cenário em que isso ocorresse e os nossos principais concorrentes, sobretudo na vertente sol e praia, ainda não estivessem em condições de receber turistas, o mais provável é que pudéssemos atrair, então, pessoas que normalmente não vêm em Portugal. Isto já seria uma jogada de marketing mais até para o longo prazo. Porque quem viesse aqui pela primeira vez, ou talvez segunda, e gostasse de facto, talvez num futuro desistisse de ir a outros locais e continuasse a ser fiel a Portugal, porque a fidelização é muito importante no mercado turístico e desconfio que depois desta crise ainda mais depressa haverá essa fidelização. Portanto, neste cenário, aos poucos íamos reabrindo o espaço aéreo e, com um pouco de sorte, em junho, finais de junho, julho, já estaríamos praticamente a voltar ao normal. Isso daria para recuperar as perdas? Não. Isso daria para salvar o ano de 2020? Também não. Mas, pelo menos, é melhor fazer qualquer coisa e voltar a ter emprego e voltar a ter movimento do que estar a viver de subsídios de um Estado que claramente não aguentará muito tempo este ritmo de falta de receitas e de excesso de despesa. Portanto, esta é uma reflexão, no meio disto tudo, é das primeiras reflexões já a pensar um pouco no day after e, claro, amanhã há mais. Obrigado, saúde a todos, divulgue o canal Arturismo e, claro, dê o like, deixe o seu comentário. Estamos por cá sempre com as últimas informações sobre esta crise e o seu impacto no turismo. Bem-ajam!